Senhor Jesus, todo o meu ser eu entrego a Ti, Senhor. O Senhor é Rei sobre mim, sobre a minha vida. Eu peço que o Senhor transforme-me, Jesus. Não me deixe embora da mesma maneira que eu entrei aqui. Revela a mim a Sua vontade, a Sua palavra. Me faz compreender, Senhor, a Sua vontade em meu coração. Me faz compreender, Senhor Jesus, os Teus desejos, os Teus pensamentos. Revela a Sua palavra em meu coração, fortalece o meu coração nessa noite. Não deixe que nada tire você, tire sua atenção. Que Jesus hoje possa transformar o meu e o seu entendimento e revelar mais da vontade dEle ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero Te agradecer pelo Seu amor e pela Sua infinita graça. Obrigado, Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, e que a Sua palavra possa entrar nos corações que aqui estão, Senhor. Que não seja mera informação, mas que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um de nós e produzir fé no nosso coração, Senhor. Que as Suas palavras possam penetrar a nossa mente, o nosso coração e no mais profundo do nosso ser, Senhor, e transformar o nosso ser, transformar o nosso coração. Nos ensina a compreender, Senhor Jesus, nos ensina a entender, Pai, a Sua vontade, nos ensina a andarmos alinhados, Senhor, com a Sua vontade, Senhor. Nos ensina a render a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, todo o nosso ser, Senhor, aos Seus pés. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor e pela Sua infinita graça. Em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, repita assim: Espírito Santo, Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento. Fala: Espírito Santo, abre os olhos do meu coração, me traz revelação ao meu coração, entendimento das Suas palavras. Fala: Espírito Santo, me ajuda a compreender a Sua vontade, me ajuda a entender as Suas palavras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim, grave. Pode se sentar, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Você que trouxe a sua Bíblia. Glória a Deus, você que trouxe a sua Bíblia. Abra o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Todo mundo achou? Romanos 5, 5. A gente vai falar sobre salvação, amém? Glória a Deus. A gente vai falar sobre salvação. Eu creio que a maioria de vocês estão aqui e já entregaram a vida para Jesus, amém? Mas é importante vocês entenderem como que é de fato a salvação e como acontece. Glória a Deus. Amém? Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Verso 6. De fato, no seu devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então ele está falando que Cristo morreu pelos ímpios, ou na Bíblia de vocês, pelos pecadores. De fato, no seu devido tempo, quando ainda éramos fracos, pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Se quiser me dar esse, não tem problema não. Acho que isso aqui está falhando. Som. Agora vai. Amém? Vou ler de novo o verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. O verso 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, alguém talvez tenha coragem de morrer. Então ele está falando que Deus nos amou, e o Espírito Santo é aquele que traz a revelação e a clareza ao nosso coração do quanto Deus nos amou. Eu quero que vocês prestem atenção no versículo 6. De fato, no seu devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quer dizer, Jesus morreu por mim e por você, que não merecia o amor, não merecia aquilo que Cristo fez. No verso 7 ele dá um exemplo. Dificilmente alguém haverá de morrer por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. O verso 8. Mas Deus prova, ou Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos
pecadores. Amém? Então Deus revela o seu amor, Deus mostra o quanto Ele nos ama, quando Ele decide nos amar, quando a gente ainda estava morto dos nossos pecados, das nossas ofensas, quando a gente vivia completamente separado dEle, quando a gente vivia a nossa maneira, a nossa forma e o nosso jeito. Amém? É nesse momento, é nesse estado que Deus olha para mim e para você e decide nos amar. A gente não tinha e ainda não tem nada a oferecer a Ele. Mesmo assim, Ele olha para nós, nos ama. E a prova desse amor, olha o verso 8. Mas Deus demonstra, na Bíblia de vocês, se for outra tradução vai estar escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morre, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus. A Bíblia fala que Deus ele não suporta o pecado. Amém? Deus não suporta o pecado. E toda aquela pessoa que não tem Cristo, a pessoa que não tem Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele permanece debaixo da ira de Deus, da condenação. Amém? O único jeito da ira de Deus sair sobre a vida de uma pessoa é quando ela aceita Cristo. O que seria a ira de Deus, igreja? Eu não quero que vocês pensem numa ira carnal, amém? Sabe quando você briga com alguém e você se estressa? Você fica com raiva? Essa é uma raiva carnal, minha e sua. A ira de Deus aqui representa a justiça, amém? Um exemplo, uma pessoa que está debaixo da ira de Deus, uma pessoa que não tem Jesus Cristo, se Jesus Cristo vem para ela, no sentido dela morrer, ou Jesus voltar, ela vai para a condenação eterna, amém? A ira não é uma ira de raiva, é uma ira de justiça, glória a Deus. Então toda pessoa que não tem Cristo, ela está debaixo da condenação do pecado. Ela está debaixo das consequências daquilo que Adão fez lá no início. Glória a Deus. Amém? Isso é a ira de Deus. Mas uma vez que a pessoa aceita Jesus Cristo, ela sai debaixo da ira de Deus. Por quê? A Bíblia fala que a ira de Deus recaiu sobre Jesus na cruz. Glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías que aprove Deus moer Jesus em nosso lugar. Aprove Deus moer Jesus em nosso favor. Glória a Deus. Então quando eu e você aceitamos Jesus, a ira que era para mim e para você recaiu sobre Jesus lá na cruz. Verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então ele está falando que eu e você vai ser salvo pela vida de Deus. Fala assim, reconciliado. Fala reconciliado. Olha o verso 10. Se quando ainda éramos inimigos, fomos o quê? Fomos o quê? Reconciliados. Mediante a morte de Jesus Cristo. Então eu e você estava longe de Deus, longe da comunhão com Deus, não podia ter comunhão com Deus, não podia ter o Espírito Santo. Mas devido à morte de Cristo, eu e você fomos reconciliados com Deus. Eu e você voltamos agora e podemos ter uma plena comunhão com Deus. Seremos salvos por sua vida. Então uma vez eu e você reconciliado com Deus, a vida de Deus agora flui dentro de nós. Fala assim, a vida de Deus flui dentro de mim. Por causa do Espírito Santo. Então a vida de Deus flui dentro de nós por causa do Espírito Santo. Verso 10. Não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Não apenas isso, mas também nos gloriamos, quer dizer, nos alegramos em Cristo, nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos reconciliação. Então, se Cristo não tivesse entregado a sua vida por mim e por você, eu e você não poderia ter o Espírito Santo, eu e você não poderia ter comunhão com Deus, e a gente ainda permaneceria debaixo da ira de Deus, ou, melhor dizendo, debaixo da condenação do pecado. Qual que é a condenação do pecado? Fala, a morte. A morte. Jesus, está escrito em Romanos, né? Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem, certamente morrerás. Essa morte aqui não é só uma morte física, mas é uma morte, diria, nos três aspectos, tanto corpo, alma e espírito. Seria separado de Deus eternamente. Glória a Deus. Mas eu e você fomos amados e salvos por Deus. Fala assim, Deus me amou e me ama profundamente. É muito importante, igreja, você entender isso. A base da salvação não é o que eu e você fizemos, é o que eu e você pode fazer, mas é o que Deus fez em nosso favor.
É Deus olhando para nós e nos amando quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda não merecia nada. Amém? A gente não merecia. E depois que a gente é salvo, a gente ainda não continua merecendo. Glória a Deus. Amém? Estão entendendo aí? Quero que vocês vão agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A gente vai dar uma... 1 Tessalonicenses 5, 23. A gente vai falar, vou dar uma pincelada aqui sobre as 3 dimensões do homem, amém? Eu e você fomos criados em 3 dimensões. Glória a Deus. Que dimensões são essas, ó? Que o próprio Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que Deus nos criou em espírito, alma e... Espírito, alma e... Glória a Deus. Amém? Espírito, alma e corpo, a gente foi criada à imagem e semelhança de Deus. A gente foi feito espírito, alma e corpo. Então na nossa essência a gente tem as mesmas características de Deus. A gente tem o mesmo jeito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente é espírito, alma e corpo. No instante que uma pessoa aceita Jesus, no instante que uma pessoa vem e aceita Cristo, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz morada no coração dela, no espírito dela. Quero que vocês vão agora em João, capítulo 3, verso 2. João 3, 2. João 3, verso 2. Todo mundo achou aí? Que é Jesus conversando com Nicodemos. Então, ó, no instante que você está aí sem Jesus, você vem e aceita Jesus, você recebe Jesus, você crê em Jesus no seu coração, uma coisa acontece, ó. A gente vai ler e vou explicar, ó. João 3, 2. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então o Nicodemos falou: Mestre, isso que você está fazendo não pode ser um ser humano normal fazendo. Com certeza Nicodemos viu Jesus, ficou observando de longe as curas, os milagres, aquilo que Deus fazia por intermédio de Cristo, né? Cristo também era Deus. Ninguém pode realizar esses sinais, essas curas, essas coisas sobrenaturais que você está fazendo se Deus não for com ele. O verso 3. Quero que vocês comecem a prestar atenção agora. Em resposta, declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode o quê? Ninguém pode ver o reino de... se não nascer de novo. Então, se uma pessoa não nasceu de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Como assim ela não pode ver o reino de Deus? Os sentidos dela, ela só se limita aos 5 sentidos do corpo. Amém? Ela não consegue compreender, ela não consegue entender as coisas espirituais. Glória a Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles perdem essa capacidade, eles perdem essa comunhão com Deus que permitia a eles entender as coisas espirituais. Por isso que uma pessoa que vive no mundo, quando eu digo no mundo sem Cristo, ela vem para Cristo, ou ela vem à igreja e começa a ver a Jesus se manifestando, ela não consegue entender nada. Ela não entende. Mas como assim uma pessoa cai? Como assim ela ora aquelas coisas, aquelas línguas esquisitas? Como assim a pessoa é curada? Como assim o demônio? Porque ela não consegue entender. Porque a vida dela está limitada aos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, aos 5 sentidos do corpo. Amém? E ao intelecto da alma. Ela só tem essas partes. Ela só vive pelo que ela pensa ou pelo que ela sente. Ela não tem a iluminação no coração. Ela não tem a presença do Espírito Santo. Então é qualquer um que tenha, eu diria assim, vou reformar agora. Se uma pessoa influenciada por um espírito maligno, ela facilmente consegue manipular a vida de uma pessoa. Por quê? Porque ela só vive pelos sentidos da alma e do corpo. Ela não tem entendimento das coisas espirituais. Glória a Deus. É como se ela tivesse, ó. Se ela tivesse, não, ela tem o espírito, a alma e o corpo. Só funciona a alma e o corpo. O espírito está inativo. É o que a gente chama de morto. O espírito está morto. Então muitas vezes ela é influenciada por pensamentos, por pessoas que carregam influências malignas, carregam espíritos malignos, só que ela não é capaz de perceber. Porque os olhos que permitem ela ver as coisas espirituais dela tá
fechado. Glória a Deus. Fala assim, Deus salvou minha alma, meu corpo e meu espírito. Quero explicar para vocês, mostrar para vocês como isso ocorre de diferente maneira. Glória a Deus. Quando você aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Aceitou Jesus. Entregou sua vida para Jesus. Levanta a mão. Glória a Deus, a maioria de vocês. Então isso vai ser bem edificante para vocês, amém? Você que não entregou ainda, hoje é um bom dia para se entregar para Jesus, amém? Ele quer salvar o seu coração, salvar você. Ele já fala que Ele tirou você do reino das trevas e coloca a gente no reino da luz, amém? Ó, verso 3, presta atenção aí. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 4. Olha a pergunta do homem. A pergunta que Nicodemos faz aqui, pra você ver que é um homem normal. É uma pessoa normal, aquela pergunta, ó. Homem natural. Ó, fala assim, Nicodemos. Apesar de ser um homem natural, a Bíblia fala que ele era um homem muito inteligente, muito estudado. Amém? Ele era um príncipe da sinagoga. Então, apesar de ser um homem natural, era um homem, eu diria que nos dias de hoje, um homem que fez faculdade, que fez psicologia, filosofia, ciências humanas, ciências políticas, ciências sociais, ciência religiosa. É um homem muito estudado, glória a Deus, amém? Mas a sabedoria que ele tem aqui, que a sabedoria que ele revela ter, é uma sabedoria limitada, é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que se limita aos sentidos naturais, é uma sabedoria que se limita aos sentidos do corpo e da alma, glória a Deus. Por isso que ele não entende o que Jesus fala. Olha o verso 4, ó. Olha a pergunta de um homem inteligentíssimo. Jesus fala até isso. Como você é um homem tão inteligente e não compreende uma coisa tão simples? Verso 4. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Jesus falou assim, ó: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A pergunta dele: como eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Como que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Basicamente o que ele perguntou foi isso. Como que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Como assim? Essa foi a pergunta. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe para renascer. Verso 5. E respondeu Jesus: e digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do que é quando a pessoa aceita Cristo, ela se batiza e o Espírito Santo passa a fazer morada dentro dela. Verso 6. O que nasce da carne é? Quem nasceu da carne aqui? Levanta a mão. E você, sim ou não? Quando você é mãe, você está grávida, o seu filho nasceu da carne, sim ou não? Carne e osso. Glória a Deus. Então quem nasceu da carne, a pessoa que só nasceu o primeiro nascimento, que é nascer da barriga da sua mãe, ele só vai entender as coisas Mas a pessoa que nasceu da carne, e depois ela nasce do aí ela entende, ó. O que nasceu da carne é a carne, mas o que nasce do Espírito é esse. Quer dizer, a pessoa que nasce do Espírito, agora ela não vive mais segundo o corpo e segundo a alma. Ela vive segundo esse Espírito. Então a maneira dela ver a vida, a maneira dela interpretar tudo que acontece ao redor dela não é mais com uma perspectiva humana e natural, mas é com uma perspectiva do Espírito. Vocês entendem? Eu vou colocar em palavras simples. Ela consegue ver as coisas espirituais. Quando eu digo ver as coisas espirituais, igreja, não é só ver demônio e ver anjo. Amém? Mas é compreender a vida, percebendo que a essência da vida é espiritual. Glória a Deus. Amém? Ó, olha o verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de... Fala assim, é necessário. É necessário. Então não tem como, igreja. Se a pessoa vive uma vida longe de Cristo, ela vem para Cristo, mas ela não nasceu de novo, ela pode ter vindo a Cristo, mas ela ainda vai viver de maneira natural. Por quê? Porque é necessário nascer de... É necessário. Pensa assim, tem que passar por isso. Glória a Deus. Amém? Verso 8, ó. O vento sopra aonde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do O que Jesus estava falando? Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. E Nicodemos pergunta: mas como que pode ser isso? Como assim? Aquele que é guiado pelo Espírito, ele está aqui. Não é, quando Jesus fala que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ele está falando da liberdade que o vento tem. Amém? Ele não está mais preso às coisas materiais. Glória a Deus. Não significa que ele não tem as coisas materiais, mas ele não está limitado a ela. Glória a Deus.
Ele consegue ver além do que os olhos naturais e carnais enxergam. Glória a Deus. Verso 9, ó. Perguntou Nicodemos: mas como pode ser isso? Como assim? Olha o que Jesus disse. Lembra que eu falei para vocês que Nicodemos era um homem inteligentíssimo? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Jesus diz no verso 11: e asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam os nossos testemunhos? Jesus falou: eu estou falando do que eu vejo, daquilo que meu pai me fala, mas mesmo assim você não aceita os nossos testemunhos. Mas eu quero que vocês olhem o versículo 12 agora. Olha isso, igreja. Olha a vontade de Jesus de compartilhar coisas com Nicodemos, mas ele sabia que não podia. Antes de você ler, por que Jesus não podia compartilhar coisas muito profundas, por assim dizer, com Nicodemos? Fala assim, porque ele não tinha nascido de novo. Ele não tinha nascido de novo. Ele não tinha recebido no coração dele, no espírito dele, o Espírito. Aí olha o que Jesus disse, ó. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Aqui não está falando só do Nicodemos em si, mas Jesus estava pregando publicamente, e os fariseus eram aqueles que resistiam quando Jesus pregava. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestis? Então Jesus está falando assim, ó. Eu estou falando de coisas tão simples para vocês, que vocês não são capazes de entender. Como que vocês vão entender se eu falar para vocês do que realmente eu gostaria de falar, que são das coisas eternas e celestiais? Estão entendendo? Então fala assim, eu preciso do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a gente é feito de corpo, alma e espírito. No instante que a pessoa aceita Jesus Cristo, no instante que ela recebe a Cristo, o espírito dela que estava morto, estava inativo, agora é regenerado. Ele volta à vida. Amém? Ele estava lá, ele era uma parte do homem que estava adormecido, estava inativo, morto. Mas o Espírito Santo, quando a pessoa recebe Cristo, ele entra e traz vida. Glória a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que vai aceitar Jesus, ela vem aqui na frente, geralmente, né? Ou quando tem muitas pessoas, ela ora daí mesmo. Quando ela entrega a vida para Jesus, ela continua sendo a mesma Você vê, a roupa dela não muda, ela continua a mesma pessoa ali, ó. Só que espiritualmente o Espírito Santo passou a fazer morada dentro dela. Fala assim, a salvação, ela ocorre no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Essa primeira parte que eu acabei de falar para vocês aqui é a salvação do Espírito, que é quando o Espírito Santo faz morada em você. Quando você se batiza, recebe a Jesus e reconhece a Jesus. Seu espírito ali foi regenerado. Seu espírito ali agora pode ter comunhão com Deus. Você pode fechar os olhos aí e conversar com Deus e você vai ouvir Deus. Você pode ter comunhão com a presença porque o seu espírito agora está funcionando. Voltou a funcionar. Glória a Deus. Amém? Então, o espírito. Aí entre o espírito e o corpo tem a alma. Mas eu não quero falar com a alma agora. Quero que vocês vão lá no corpo. A gente vai pular a alma, deixar para falar no final da alma. Quero que vocês vão no corpo agora. Quero que vocês vão em Romanos vai em Filipenses 3:20. Depois a gente vai em Romanos. Fala assim, a salvação do corpo. A gente falou sobre a salvação do espírito. Quando a pessoa recebe a Jesus, nasce de novo e recebe o Espírito Santo nela. Dali em diante ela passa a entender, compreender a natureza da vida, a essência da vida, que é espiritual. Ela começa a entender a essência da vida. Ela começa a se conhecer também. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Fala assim, a salvação do corpo. Então no instante que você vem e recebe a Jesus, seu espírito foi salvo, regenerado. Você tem um Espírito Santo. Lembra que a gente vai pular a alma aqui, a gente vai para o corpo. E o nosso corpo? Se a gente ainda fisicamente, exteriormente permanece sendo a mesma e o nosso corpo? A nossa cidadania, porém, não está nos céus, de onde esperamos ansiosamente salvar o nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 21. Então ele está falando assim, a nossa cidadania, a nossa cidade, a plenitude daquilo que a gente espera em Deus está no céu. Lembra que Jesus falou? Coisas celestiais. O verso 21. Pelo poder que o capacita, está falando de Jesus, pelo poder que o capacita, colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Então ele está falando, Jesus é extremamente poderoso. E o Salvador que a gente está esperando se manifestar, ele tem poder sobre todas as coisas. Depois da vírgula. Ele transformará os nossos corpos humilhados
para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele está falando de Jesus Cristo, nosso Salvador, que tem poder sobre todas as coisas. Ele vai pegar o nosso corpo humilhado e vai transformar semelhante ao seu corpo glorificado. Ó, eu e você aceita Jesus Cristo, mas muitas vezes a gente fica doente, sim ou não? Gripado, sim ou não? Coisas acontecem no nosso corpo, sim ou não? Claro que esse não é o padrão, né? Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. Que não seja doença, mas o nosso corpo está se degenerando dia após dia, sim ou não? Você está ficando mais jovem ou mais velha a cada dia que passa? Por quê? Por que você está ficando mais velho? Fala assim, porque o meu corpo foi desligado da vida. Quando Adão pecou lá no jardim, ele perdeu a presença do Espírito Santo. Deus limitou os dias de vida do ser humano. Lá no jardim, Deus vamos ler de novo o verso 21. Filipenses 3:21. Está falando do meu e do seu corpo. Quantos de vocês tem Jesus aí? Levanta a mão. Então está falando do seu corpo. Você recebeu Jesus Cristo. O Espírito Santo passou a morar em você. A gente vai pular a alma, mas olha o corpo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo. Então Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo no corpo igual ao dele. E como era o corpo de Cristo? Vocês lembram como era o corpo de Jesus? Sim ou não? Quando a Bíblia fala que tá os apóstolos sentados, reunidos ali, conversando, e os apóstolos começam a falar assim, a gente viu Jesus, as mulheres, né, também testemunham os apóstolos que tinham visto Jesus, os apóstolos têm uma experiência com Jesus também, só que tem uma ocasião que Jesus aparece e que Tomé não estava. E aí os apóstolos começam a compartilhar com Tomé, Jesus ressuscitou, ele é o Cristo, ele estava vivo, a gente viu ele. A Bíblia fala que Tomé fala assim, se eu não ver, eu não vou crer. Se eu não puder vê-lo, se eu não puder colocar as mãos nas feridas, na ferida que Jesus carregava aqui, e nas mãos dele furada, eu não vou poder, eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. Basicamente isso que ele falou. E aí a Bíblia fala que em outro momento eles estavam reunidos conversando, de repente Jesus aparece. Se você for ler a Bíblia faz questão de deixar claro que Jesus aparece no meio deles, estando as portas fechadas. O que mostra ali para mim e para você? Que o nosso corpo, o corpo que a gente vai receber, que é semelhante de Cristo, que esse corpo já não é mais limitado ao tempo, ao espaço e à matéria. O que é isso, Igor? Esse corpo que a gente vai receber, ele não é mais limitado a nada que o nosso corpo hoje é limitado. Vocês estão entendendo? Por que seu corpo envelhece hoje, terrenamente falando? Porque ele está sujeito ao tempo, igreja. Sim ou não? Ele está sujeito ao tempo. Quanto mais o tempo passa, mais velho você fica. Glória a Deus. Mas o corpo que a gente vai receber é um corpo glorioso. É um corpo glorificado. Em 1 Coríntios, vai em 1 Coríntios 15. Não dá para me ler tudo acerca do corpo agora, amém? Senão eu iria aqui muitas horas. A gente vai pincelar aqui, 1 Coríntios 15, 42. Fala assim, Igor, por que é importante eu saber a respeito do corpo? Por que é importante você saber disso? Para que você tenha aí esperança. Para que você saiba que as coisas que você está passando aqui nessa vida, há uma glória preparada no fim de tudo. Para que quando você estiver passando momentos difíceis, momentos eu diria, de circunstâncias que quer fazer você olhar para trás, de abandonar a fé, deixar a fé em Cristo, você olha, não, eu estou passando por isso nesse momento, mas olha o que está preparado para mim lá no fim. Vocês estão compreendendo? Por isso é importante você ter a clareza da palavra. Você não vai se dobrar à circunstância momentânea. 1 Coríntios 15, verso 42. Como eu disse, não dá para a gente falar tudo, mas a gente vai. Verso 42. Assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado perecível e ressuscitará em Então o corpo é semeado perecível. O que é o perecível? Ele é como um alimento que fica podre, que estraga, assim ou não? Quando a pessoa morre, geralmente alguns dias, o que começa a acontecer? O estado de putrefamento, né?
pessoa começa a se decompor. Então o corpo frágil é semeado. Mas ele ressuscita em imperê. Verso 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Glória a Deus. Glória a Deus. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Então ele é semeado em Você vê a doença aflige ele. Quando começa a ficar velho, o cabelo começa a cair, sim ou não? A visão já não começa a funcionar mais direito. Perecível. Tá entendendo? Fraco. Mas ele ressuscita em poder. Glória a Deus. Verso 44. Um corpo natural e ressuscita, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O verso 45, ó. Está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, Jesus Cristo, um espírito vivificante. Verso 46. Não foi o espírito que veio antes, mas o natural dele. Depois dele, o espírito. Está falando, primeiro veio o homem carnal, depois se manifestou o homem espiritual. Primeiro Adão, que nasceu da carne, depois Cristo, que traz a vida do espírito. Quero que vocês vão no verso 47 agora. Presta atenção, verso 47. Eu e você que tem Jesus e tem a presença do Espírito Santo, a Bíblia fala que no nosso coração a imagem e a semelhança de Cristo está sendo construída. Verso 47, ó. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem primeiro homem aqui é Adão, o segundo homem é Jesus. Ó, olha o 48 agora. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, quer dizer, o homem carnal, o homem natural. E os que são do céu, ao homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus Cristo. Entendeu? Então uma pessoa que nasce da carne, do pai e da mãe, ela carrega a imagem do homem terreno. Mas uma pessoa que nasceu do pai e da mãe, e depois ela recebe a Cristo, agora ela carrega em si a imagem do homem celestial. Cristo, a presença do Espírito. Olha o verso 51 aí, ó. Para quem gosta de mistério. Olha o que ele diz. E eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está falando? Na vinda de Cristo, talvez alguns de vocês vão estar vivos, outros vão morrer. Mas seja vivo ou seja morto, todos seremos transformados. Estejam vivos, se a gente estiver vivo na volta de Cristo, se a gente já tiver morrido, a gente vai ser transformado no nosso corpo. Glória a Deus. Verso 53. Olha esse versículo, igreja. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é perecível, aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Então o nosso corpo hoje é mortal. Mas ele vai se revestir de imortalidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se vocês ficam empolgados quando lê isso, mas eu fico empolgado. Já assistiram aqueles filmes que geralmente é filme de vampiro, né? Não sei, que a pessoa não morre. Sim ou não? É o que vai acontecer com você, comigo, com você. Eu e você não vai mais morrer. Como assim, Igor? Olha o que diz o próximo versículo, ó, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando, porém, o nosso corpo que é frágil, fraco, se revestir de glória, aquilo que é incorruptível, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vida. Glória a Deus. Então quando se revestir aquilo que é frágil, aquilo que é mortal, de incorruptibilidade, de imortalidade, a palavra de Deus vai se cumprir. A morte vai ser tragada, a morte vai ser cessada, igreja. Glória a Deus. Eu não sei se vocês ficam empolgados, mas olha o verso 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quer dizer, a sua força. 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente já tem a vitória sobre a morte.
eu e você já tem a vitória sobre a morte mesmo, ainda não tendo passado por ela. Por causa que Cristo venceu porque Cristo venceu, eu e você, por ter Ele, por ter a presença dEle, nós também já vencemos. Vocês estão entendendo porque é importante vocês entenderem aquilo que Cristo já fez por você? Quando você estiver vivendo a sua vida lá fora, no seu dia a dia, quando vir as circunstâncias, as coisas querendo te desanimar, te colocar para baixo, te oprimir, você vai se lembrar, não, peraí. Por isso que a Bíblia fala assim, trazer à memória as coisas que traz esperança. Em Cristo Jesus, eu já sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, a morte já foi vencida por mim. Então, o que é isso que eu estou passando? Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus. Quero que vocês vão agora em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. Romanos 8, verso 23. Fala assim, o meu corpo. Fala assim, a salvação do meu corpo. Ela vai acontecer no final. Então a gente, quando vem e aceita Jesus, a gente recebe no instante a presença do Espírito Santo. A gente pulou a alma aqui para falar no final, mas o nosso corpo, a gente sai daqui sendo fisicamente a mesma pessoa, porque o nosso corpo é o último estágio da salvação. O meu corpo é a última parte a ser transformada, glorificada. Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, e a redenção do nosso corpo. Então ele está falando, nós vivemos aqui, mas aguardamos ansiosamente a nossa adoção como filhos, e a redenção, a glorificação do nosso corpo, a salvação do nosso corpo. Glória a Deus, amém? Então fala assim, meu espírito, quando eu criei em Jesus, foi salvo. O meu corpo será salvo quando eu morrer, ou se Cristo vir. Agora fala minha alma. Então passado, futuro, e o que está acontecendo aqui agora? O presente. Fala assim, a minha alma é regenerada, é transformada, aqui e agora. Por isso que não existe salvação quando a pessoa morrer. A salvação é aqui. A pessoa decide se quer ir para o céu aqui. Não, quando eu morrer, quando eu estiver perto de Deus, eu decido se eu quero ir para o céu. Não, você não decide. Quando você estiver do outro lado, acabou. O negócio é aqui e agora. Enquanto a vida é glória a Deus. Fala assim, a minha alma está sendo transformada. Efésios 4, 22. Vai em Efésios agora. 4, 22. A nossa alma é transformada aqui no presente. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse verso 23 agora. Então, vocês viviam de uma maneira antes, mas vocês foram ensinados a se despir da antiga maneira de viver. Vocês viviam de uma maneira depravada. Se a gente for mais para trás aqui em Efésios, ele fala, viviam segundo o príncipe desse século, viviam nos vãos pensamentos da vossa mente, fazendo o que dava na telha, né, por assim dizer, e fazendo a vontade da carne. Mas quanto a essa maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Verso 23 agora. Verso 23. Preste atenção nesse versículo, igreja. E a serem renovados no vosso modo de na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, e a serem renovados no espírito da vossa mente. Pode estar escrito assim. Aqui também tem outro verso que vai estar escrito em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então fala assim, a minha alma, ela é santificada, ela é preservada aqui pela palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus você vai ouvindo, você vai entendendo, ela vai renovando os seus pensamentos e santificando a sua alma, o seu coração. Verso 24. A se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, e em santidade proveniente da
verdade. Então, e você aprende a viver em santidade, em santificação, de maneira que agrada a Deus e de maneira que a gente sabe o caminho que a gente está trilhando, à medida que a gente vai ouvindo a pá. Mas não é só ouvir a palavra, igreja. Não é só ouvir, mas é ouvir e reter a palavra. Glória a Deus. Compreender que a palavra de Deus produz em você transformação, metanoia, mudança de mente, arrependimento, metamorfose. Glória a Deus. Amém? Então a palavra de Deus em mim e você, ela vai mudando a nossa maneira de pensar. O nosso espírito foi salvo, o nosso corpo será salvo, mas a nossa alma dia a dia está sendo transformada. Tem um versículo em Romanos que diz assim, que se eu e você viver na carne, a gente vai, no fim o resultado vai ser morte. Mas se eu e você se inclinar para o espírito, a gente vai encontrar vida e paz. A tradução NVI diz que aquele que vive com a mentalidade carnal, o fruto, o fim daquilo será a morte. Mas aquele que vive com a mentalidade do espírito, aquele que tem a mentalidade espiritual, esse encontra vida e paz. Então, a gente está vivendo aqui, a gente já sabe que o nosso espírito foi regenerado, mas a gente pode viver com uma mente ainda carnal. Vocês estão entendendo? Compreenderam? Por isso é importante você inculcar, né? A Bíblia fala sobre você reter, guardar, pensar, meditar a respeito da palavra de Deus. Amém? Quantos de vocês aqui oram a palavra de Deus? Vocês têm essa prática? Meditar, igreja, é isso. Meditar é quando você começa a pensar a respeito. Você começa a pensar a respeito da palavra. Quando eu falo pensar a respeito da palavra, não é pensar a respeito da Bíblia, mas é pensar a respeito do que a Bíblia diz, do conteúdo que está ali. Estão entendendo? Nas Escrituras está escrito que Deus me amou em Cristo. Nas Escrituras está escrito que Deus já me deu vitória sobre o pecado, que a graça de Deus está em mim, que o Espírito Santo está em mim, que Deus enviou os seus anjos para me proteger. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você está bem? Nas Escrituras está escrito que o meu corpo no fim de tudo será regenerado, será salvo. Que eu fui salvo mediante a fé em Cristo. Quando você faz isso, adivinha o que você está fazendo? Você está fortalecendo a sua alma está se inclinando para as coisas espirituais. Agora, se você vive de uma maneira carnal, você só vive com aquilo que o corpo está assim. Eu fui lá no mercado, daí eu estava na fila, aquela fila grande. Nossa, me deu um estresse. Eu acho que eu não devia nem ter ido lá. Eu não aguento, estou sem paciência. Você está vivendo de que maneira? Carnal. Tudo o que acontece nos seus sentidos te domina. Eu já não tenho mais paciência para lidar com fulano. Eu já não aguento mais nem olhar na cara dele, a voz dele já me irrita. Está sendo carnal. Está alimentando mais as coisas desse... Sabe, não vou falar nem as coisas dessa vida, né? Está alimentando as coisas naturais. Está entendendo? Estão compreendendo? Quando você começa a pensar, a meditar e a falar, fala assim, é importante eu falar. Tem um ditado, né, que é usado entre os homens de Deus. Tem uma mulher de Deus que eu gosto bastante, que ela fala bastante isso. Ela fala assim, né, eu sou cri-cri com palavras. Porque ela fala assim, não diga nada que você não quer ver acontecer. Melhor dizendo, não diga nada que você não quer que se manifeste. Não, essa casa aqui é uma desgraça, essa casa aqui é uma bagunça, é uma briga. A briga vai sair? A desgraça vai parar? Não, meu filho é um perturbado, é um endemoniado, eu não aguento mais. Ele vai continuar sendo. Caso das suas principalmente você, pai e mãe. Tem uma coisa que o pai e a mãe faz, eu não sei se todos, mas eu andei observando. Geralmente, o pai e a mãe têm dificuldade de elogiar o filho. Andei percebendo. Geralmente ele tem fácil, como assim, Igor? Eu elogio meu filho, eu falo que o amo. Eu sei, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O pai e a mãe, geralmente, eles têm muito mais facilidade de ir lá e dar o sermão. Sim ou não? Tá errado, não faz isso, não faz aquilo, não vai para lá, esse seu amigo. Sim ou não? E ele sente que está cumprindo o dever paterno, sim ou não? Quando dá a correção. Mas ele tem dificuldade de elogiar o filho quando o filho está acertando. Só que, para pensar. Quando você morrer e seu filho não tiver mais você, eu não vou colocar nem você morrer, depois a gente vai em você morrer. Quando seu filho estiver vivendo a vida aí fora, você não morreu ainda, mas ele está começando a ter experiências onde você não está perto, ele vai precisar daquelas palavras
de aprovação que vem do pai e da mãe. Vocês estão entendendo? Ele precisa do pai e da mãe. O pai e a mãe não vai estar lá presente, mas as palavras que foi dita, a gente está falando sobre a alma aqui. A alma dele vai necessitar. Igreja, a sua alma é que nem uma folha em branco. É que nem o que é alma? Vou resumir na sua mente, mas a alma é a mente, as vontades, as emoções, o intelecto, as emoções e a vontade. A sua alma é como se fosse uma folha, um terreno. E ali você planta, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Você que é pai, você que é mãe, você tem, pensa assim, a pá, a enxada e as sementes nas mãos. E você pode plantar aquilo que é bom no seu filho. E você vai ver aquilo lá na frente crescer, brotar. Vocês estão entendendo? Mas tem pai e mãe que só arranca o que é ruim. Pensa assim, ele arranca o que é mal, mas ele não joga uma boa semente. Você vai viver arrancando coisa ruim do filho. Eu estou dando um exemplo de filho de pai e de mãe, mas isso é em todo tipo de relacionamento, amém? Glória a Deus. Fala assim, palavras. Fala assim, palavras são sementes. Sementes. Palavras são sementes. Quer você queira, quer você não queira, elas são sementes. Quer sejam sementes boas, palavras boas, ou quer sejam sementes malignas, palavras ruins, sim ou não? Jesus era o filho de Deus, sim ou não? Deus sabia que Jesus era o filho dele, e Jesus também sabia que era filho. Quando Jesus foi levado por João Batista, Jesus na verdade foi até João Batista, né, para se batizar. A Bíblia fala que saiu uma voz do céu que disse o quê? Esse é o meu filho amado. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava deixando claro publicamente para Jesus Cristo que a alma dele, como pai, tem prazer na pessoa de Jesus. Vocês estão entendendo? Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer na sua alma. Vocês estão entendendo? Mas é importante você que é pai e mãe também deixar claro que você tem prazer na vida do seu filho. Pensa assim, você vai proteger ele de muitos espíritos, sabe? Ia ter mais horas para falar isso com vocês. Mas vocês compreenderam? Não fale em nada que você não quer ver manifesto. Não fale em nada que você não quer ver acontecer. Suas palavras têm poder. A Bíblia fala em Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua, está nos lábios. A Bíblia fala em Tiago que o homem conseguiu dominar tudo, né? Mas o homem que domina a sua própria língua, esse é perfeito. Quer dizer, o homem que domina aquilo que ele vai falar. Glória a Deus. Então fala assim, meditar. Pensar. Fala assim, eu preciso pensar, meditar na palavra de Deus. Igreja, se você meditar na palavra de Deus, um exemplo, uma pessoa que medita em coisas ruins, ela vai ser uma pessoa cheia de medo. Sim ou não? Não, você viu no jornal, tá acontecendo isso, tá matando, tá morrendo. A pessoa enche a cabeça dela daquilo ali. Ela sai na rua, ela pensa que o mundo vai se acabar em cima dela. Mas a pessoa que medita na palavra a Bíblia fala que a palavra de Deus ela traz saúde, é vida para os ossos. As boas palavras traz saúde e vida para os ossos. E te livra do engano e do poder das trevas. Amém? Fala assim, a minha alma, ela precisa se alimentar. O seu espírito está em Cristo. O seu espírito, ele, pensa assim, ele é energizado, ele é alimentado pela comunhão com o Espírito Santo. O seu corpo, pela comida natural, pela sua maneira de viver, né? E ele vai ser salvo, regenerado no fim de todas as coisas. Mas a sua alma, igreja, a Bíblia fala que a janela da alma são os olhos. Os olhos é a janela da alma. Quando ele está falando os olhos, ele está falando o que tem a sua atenção. Onde você passa mais tempo? Sim ou não? O que mais tem a sua atenção? Vocês estão entendendo? Quando você medita, quando você leva a sua atenção na palavra de Deus. Eu sei que no começo é um pouco difícil, vai requerer um pouco de disciplina, mas depois você vai ver o fruto. Você vai se tornar uma pessoa mais pacífica, mais amorosa, mais paciente, vai ter mais fé, vai ter esperança, paciência, sim ou não? Para lidar com as dificuldades. Quando vier as circunstâncias, você não vai sair tomando um monte de decisão. Ai, tá tudo ruim, eu vou morrer, eu tô angustiado, eu quero me matar, o mundo se acabou. Você não vai ser emocionalmente fácil de se levar. Porque a sua alma vai estar sendo santificada pela palavra de... A situação ruim pode até vir, mas você vai se lembrar, não, mas o que a palavra de Deus diz? Meu coração está guardado lá. Minha alma está segura lá. Não no que os meus olhos estão vendo aqui.
Porque a circunstância, igreja, presta atenção nisso. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico, igreja, ele é governado pelo reino espiritual. O espiritual influencia o físico. Só que o físico, ele não governa sobre o espiritual. Então, se você medita na palavra, se você tem comunhão com o Espírito Santo, por mais que uma circunstância ruim pode acontecer aqui terrenamente falando, mas você sabe que espiritualmente, se você ter comunhão com Deus, declarar a palavra de Deus, você vai sobressair, você vai ter vitória. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Fala, minha alma, ela necessita da palavra de Deus. Vamos agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. O reino espiritual, ele governa sobre o reino físico, mas o reino físico de maneira nenhuma governa sobre o espiritual. Em Hebreus vai dizer que as coisas que vemos foi criada a partir daquilo que é invisível. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Tá falando de mim e de você. Vocês foram regenerados, não de uma semente perê. Que semente é essa? Mas imperê, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então eu e você recebemos dentro de nós a palavra de Deus. A Bíblia fala também que quando você recebe o Espírito Santo, a gente recebe a natureza divina, a natureza de Deus. Essa é a semente incorruptível. O verso 24, Pois toda a humanidade é como a relva. Relva é uma flor, amém? Uma planta. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor. Então ele está falando, a humanidade é como uma flor, ela é bonita, mas depois ela murcha, seca e cai. Verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para... E essa palavra que lhes foi anunciada. Então a palavra de Deus em você permanece para sempre. Você lembra que os nossos pais diziam para nós, ou os professores, os pais, né? Meu filho, estuda, porque aquilo que você souber, ninguém vai tirar de você. Eu digo para você de maneira contrária, de maneira diferente, contrária não, né? Medite na palavra de Deus, que o que você conheceu, o que o Espírito revelar e falar ao seu coração, ninguém vai tirar de você. E aquilo vai permanecer e durar para sempre em você. A sua vida inteira. Tá entendendo? Você que é jovem, vai ter um dia que você não vai ter seu pai, você não vai ter sua mãe. Sim ou não? Quantos aqui já perderam pai e mãe? Eu ainda não perdi isso. Mas é duro, dói, sim ou não? Você vai se apoiar no quê? Você vai se apoiar em quem? Sim ou não? Agora eu vou falar para os pais e para as mães. Pais e mães, vocês são, não vou dizer que vocês são velhos, mas vocês estão indo em encontro de Deus. Sim ou não? Sim ou não? A vida de vocês está terminando. O que vocês vão deixar para os seus filhos? Qual que é a herança que vocês vão deixar? Eu deixei um carro, uma casa, dinheiro. Isso também vai perecer. Deixa a herança eterna para ele. Ensina ele até a fé em Jesus Cristo. Aí o mesmo lugar que você está indo, ele vai também. Glória a Deus. Fala assim, as minhas palavras, como pai e mãe, tem poder. Eu não sei porque eu estou pregando para os pais e para a mãe, mas Deus o sabe. Glória a Deus. Então, pai e mãe, o destino dos filhos de vocês, apesar dos filhos não ser seu, a Bíblia fala em Salmos, né, que os filhos de vocês são a herança do Senhor. Mas vocês, na língua de vocês, na boca de vocês, a palavra de vocês tem poder de dar destino para os seus filhos. Glória a Deus. Vamos lá em Tiago, capítulo 1, 18. Tiago 1, 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da Tá vendo? Então a nossa alma, ela é transformada, santificada, regenerada pela palavra. O nosso espírito já foi salvo quando a gente recebeu Cristo. O nosso corpo será salvo no fim de todas as coisas. Mas a nossa alma, a nossa maneira de pensar, de viver, o nosso caráter, tudo que envolve a nossa personalidade está sendo transformado. A nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Vai ser transformado mediante a palavra de... Quer ver? Eu vou te mostrar.
que você não nasceu com uma vontade, mas você aprendeu. Fala assim, eu aprendo a gostar das coisas. Quando vocês nasceu com vontade de comer McDonald's? Levanta a mão. Sim ou não? Agora, quando vocês aprenderam a gostar e comer isso? A gostar de comer isso? Você aprende? Então a sua alma, ela tem o poder de aprender e de desaprender. Por isso que ele diz, se despir do velho homem e se revista do novo homem. Tá entendendo? Igor, como que eu aprendi a gostar do McDonald's? Um belo dia, você quando era criança, foi lá na frente da televisão e ligou. E os homens do marketing, sabendo que o ser humano é movido pelo desejo, por aquilo que vê, criaram toda uma propaganda, para quando você olha para aquilo ali, você deseje. Pronto. Viu como é simples? Através da exposição. Você se expôs àquela propaganda. A Bíblia fala que quando a Bíblia fala que a exposição da tua palavra traz luz e sabedoria àquele que é simples. Vocês estão entendendo? Igor, eu não sei nada. Eu sei, você só precisa se expor. Como chegar num lugar onde está escuro? Se expõe. Está entendendo? Quando a luz é acesa, melhor dizendo, né? Você se expõe à luz. Estão entendendo? Então você vai se expondo à palavra. E a palavra vai transformando a sua mentalidade, as suas emoções e os seus desejos. Glória a Deus. Você acha que uma pessoa que pratica o mal, ela desde criança, apesar dela ter a natureza pecaminosa, não estou anulando a natureza pecaminosa, amém? Mas a pessoa não cresce contando mentira da noite para o dia. Ela viu aquilo em algum lugar. Por quê? Porque a nossa alma, igreja, é onde ficam as nossas memórias, os nossos pensamentos. Fala assim, as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas feridas. Então quando você deixa a palavra de Deus te transformar, as suas dores do passado é curada, as suas tristezas, as suas feridas emocionais com pai, com mãe, com relacionamento, com amizade, é transformada, é curada. Você vai ter uma alma saudável, sadia. Estão compreendendo? Principalmente os jovens, sim ou não? Os jovens são muito facilmente manipulados. Muito. Se o jovem não tem a palavra de Deus, a Bíblia fala que ele é extremamente facilmente ser manipulado. A Bíblia fala, jovens, vocês são fortes. Só que sua força, jovem, sem a palavra de Deus, é muito fácil de você ser guiado de um lado para o outro. Só que se você é jovem, você tem a palavra de Deus, a Bíblia fala que você já venceu o maligno. Vocês estão entendendo? Fala assim, um jovem, com a palavra de Deus, ele já venceu o maligno. Você é jovem, igreja. Glória a Deus. Não estou falando só de um jovem. Você é jovem também. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, a palavra de Deus, enxertada na minha alma, no meu coração, ela me dá poder, ela me dá estrutura, me dá condições de vencer. Quero que vocês vão no versículo 21. Agora vai dar uma pegada. Verso 21. Ó, a gente vai bem rápido aqui. Estou pulando muito, mas vou ler o 21 com vocês. Ó. Fala assim, é importante eu receber a palavra com humildade. Por que muitas pessoas ouvem a palavra e ela nunca é transformada? Por quê? Porque ela não tem a humildade de receber. Ela não tem humildade. Ela resiste a pá. Está escrito em Apocalipse assim, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz aí, a igreja. A pessoa, muitas vezes ela olha para a pessoa, sim ou não? Por exemplo, eu sou jovem, estou pregando para vocês a palavra. Se vocês olhar para mim, vocês vão deixar de ouvir o que o Espírito está dizendo. Porque o negócio não sou eu, mas o que o Espírito está Glória a Deus. Amém? Eu creio que vocês não vão ser assim. Mas vai o alerta para vocês aí. Ó. Olha o verso 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Então aceitem humildemente a pá no coração de vocês. Porque essa palavra vai ser implantada em vocês. Essa palavra é eterna. E ela vai salvar a alma de vou explicar aqui salvar. Tem duas palavras que é usada no grego para salvação. A palavra soteria e a palavra sozo. A palavra soteria fala da salvação do inferno mesmo. É como um livramento. Por exemplo, você ia cair num buraco e Deus foi e te salvou. Essa é a salvação. Amém? Essa é a palavra soteria. A palavra sozo, que significa salvação também, mas ela tem um outro sentido,
Tem um sentido de salvação, no sentido, você está doente, Deus vem e te salva, te traz cura. Você está endemoniado, os demônios estão oprimindo sua vida, atormentando sua casa, sua família. Deus vem e te liberta da escravidão dos demônios. Amém? Você está sofrendo, sua alma entristecida, dilacerada, amargurada, aquela amargura, aquela rejeição, aquelas coisas ruins no coração. Deus vem e traz salvação. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, fala assim, a palavra de Deus, ela me traz salvação eterna e salvação no tempo presente. São as duas palavras no grego. A salvação eterna é quando você recebe Jesus Cristo. E a salvação das coisas que você precisa vencer dia a dia também está na paz. Só que para você viver isso, você vai precisar do quê? Receber com humildade. Em Tiago mesmo diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça, dá favor àquele que é o humilde. Eu vou ler de novo, para ficar guardado no coração de vocês aí, ó. Tiago 1:21, portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceitem humildemente a palavra a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês vão em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Fala assim, a palavra de Deus, ela vai nas profundezas do meu coração. Hebreus 4:12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, uma espada que tem 2 cortes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, julga os pensamentos e as intenções do coração. Então ela vai na divisão, ela vai na essência do seu coração. Glória a Deus. Amém. Eu falo a palavra de Deus. Ela produz transformação duradoura, permanente. Fala assim, mudanças eternas. Você era um tipo de pessoa quando conheceu Jesus. À medida que você recebe Jesus e vai aceitando humildemente a palavra, ela vai produzindo em você mudança permanente. Sim ou não? Quando vocês já deixaram de viver, ter alguma prática, um hábito que você sabe que é errado, que é pecado, e em dado momento você em fraqueza caiu naquilo. Você se sente mal, sim ou não? Não consegue viver naquilo, por quê? Porque dentro de você foi transformado, aquilo já não faz mais parte de você. Então você já não tem mais prazer naquilo, porque você foi transformado. Glória a Deus. Amém. Eita Jesus. Vai lá em Tito 3. Vamos rapidinho para a gente encerrar. Tito 3. Tito 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e de prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Está falando a nossa antiga maneira de viver antes de conhecer a Cristo. O verso 4. Olha isso, igreja. Olha que graça, Jesus. Obrigado. Olha essa... Mas quando se manifestou a bondade e o amor de Deus, perdão, que estou acostumado a ler outra tradução. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, nosso Salvador, o amor pelos homens da parte de Deus. Glória a Deus. Verso 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, não por causa de alguma coisa boa que eu e você praticou, que Deus nos amou. Basicamente isso que ele está dizendo. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Verso 6. Não me canso de ler esse verso 6, igreja. Que ele derramou sobre nós copiosamente ou generosamente, na tradução de vocês, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. E ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna.
Então Deus nos deu o Espírito Santo abundantemente para regenerar, para transformar a nossa alma. Por isso que, a gente já foi salvo quando recebeu Cristo. A salvação ela acontece no passado, presente e futuro. A gente já foi salvo, a gente está sendo salvo e a gente vai ser salvo. Tá entendendo? Tem alguns versículos que falam disso, mas não vai dar para ler. Tá em Atos capítulo 15, 1 Coríntios 1 e Romanos 5:10. Não vai dar para ler tudo agora, mas vocês estão entendendo? Então a salvação ela se manifesta nesses 3 aspectos. Ela se manifesta no passado, quando eu e você aceitou Cristo, na nossa caminhada, e ela vai se revelar de maneira plena e completa no fim. Glória a Deus. Mas o que eu e você precisa hoje? Fala assim, do que eu preciso hoje? Permanecer em comunhão com o Espírito Santo e dando ouvido, recebendo humildemente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Igreja, se uma pessoa não tem humildade para receber a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela ainda está na arrogância, na soberba e no orgulho dos seus pensamentos. Então a gente precisa receber humildemente a palavra de Deus. Vamos em João 15 agora para a gente encerrar. João 15. E a gente encerra. João 15. João capítulo 15. João 15. Versículo 7. Fala assim, a palavra de Deus é o que eu preciso. Se você tiver a palavra de Deus, igreja, você vai conseguir ter comunhão com Deus. E você vai ver respostas às suas orar. João 15, 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que? E assim lhe será feito, ou lhe será concedido. Você vê que primeiro Jesus fala, você precisa ter as minhas palavras em você, porque se as minhas palavras estiverem em você, você vai saber o que bem eu gosto e o que bem eu não gosto, o que eu bem te daria e o que bem eu não te dá. Você vai ter não só sabedoria para pedir, mas você vai ter discernimento daquilo que realmente, segundo Deus, de fato é bom para você. Você vai conseguir ver Deus amoroso e disposto a responder a sua orar. Estou falando isso para vocês porque essa semana, diria dessa sexta até o sábado aqui, coisas que eu orei, pedi e aconteceu. E é muito simples, igreja. É exatamente isso. Quando você ora, mas você tem as palavras de Deus no seu coração, você vê a resposta. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus seguidores ou os meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amo. Permanecei no meu amor. Então, permaneçam na minha palavra. Vocês vão receber o meu amor. Vocês vão permanecer nele. O verso 10 nos diz o que a gente deve fazer para permanecer. Se vocês obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido, guardado os mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneça. Eu falo assim, o segredo é receber humildemente a palavra. Então a nossa alma está sendo transformada, santificada, purificada dia a dia. Glória a Deus. Aí a gente já está salvo. A Bíblia fala que a salvação é pela fé mediante a graça. Amém? Mas dentro de nós está acontecendo um processo de transformar. Eu e você pode potencializar isso quando a gente busca mais comunhão com a palavra, mais comunhão em oração, ou a gente pode deixar isso acontecendo de lado. A gente vive aquela vida, vamos dizer assim, sem comunhão com Deus. Amém? A gente só é crente por dizer que é crente. A gente não tem aquela comunhão com o Pai, aquela comunhão com a palavra. A gente não vive aquela presença manifesta do Espírito. Glória a Deus. Amém? Quantos de vocês têm a palavra em vocês? Então fecha os olhos, vamos orar agora. Fecha os olhos. Se você está aqui e você não recebeu a Jesus, também quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar. Ore a Jesus entregando a Ele a sua vida, o seu coração, os seus caminhos. Fale para Jesus que você quer entregar a Ele todo o seu ser. Que você entrega a sua vida hoje a Ele. Ore a Jesus, entregue a Ele a sua vida. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele a sua alma, o seu corpo. Peça para que o Espírito Santo venha fazer morada em você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo seu amor e pela sua bondade. Senhor Jesus, obrigado pela sua graça, Senhor, obrigado pela salvação e pela vida eterna.
Santifica, Senhor, a nossa alma. Santifica, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades e desejos. Preserva, Pai, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito de maneira irrepreensível, Senhor, até a sua volta, até a sua vinda. Eu oro por cada irmão e por cada irmã, Senhor Jesus, que se encontra aqui hoje, e que eles possam, Senhor Jesus, desfrutar da sua presença, que eles possam se deliciar, Senhor Jesus, com a sua palavra, que eles possam compreender cada dia mais e mais a respeito das suas palavras, que uma fome e uma sede de conhecer mais da sua palavra possa nascer no coração deles, que o Senhor dê a eles a graça, Senhor Jesus, de poder conhecer o Senhor profundamente, em o nome de Jesus, Pai.